O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Markandeya Samasya Parva. Capítulo 207. Caçador discute karma com Kausika. Markandeya continuou: o caçador devoto, ó Yudhishthira, então disse para aquele Brahmane: sem dúvida os meus atos são muito cruéis, mas, ó Brahmane, o destino é todo poderoso e é difícil escapar da consequência das nossas ações passadas. E esse é um mal kármico resultante do pecado cometido em uma vida anterior. Mas, ó Brahmane, eu sou sempre assíduo em erradicar o mal. A divindade tira a vida, o executor age apenas como um agente secundário. E nós, ó bom Brahmane, somos somente esses agentes em relação ao nosso karma. Aqueles animais que são mortos por mim e cuja carne eu vendo também adquirem karma, porque com sua carne, deuses e convidados e empregados são regalados com alimento saboroso e os espíritos dos mortos são propiciados. É dito autoritariamente que ervas vegetais, veados, aves e animais selvagens constituem o alimento de todas as criaturas. E, ó Brahmane, o rei Sivi, o filho de Usinara de grande clemência alcançou o céu, que é difícil de alcançar, ao doar a sua própria carne. E outrora, ó Brahmane, 2000 animais costumavam ser mortos todos os dias na cozinha do rei Rantideva, e da mesma maneira 2000 vacas eram mortas todos os dias e, ó o melhor dos seres regenerados, o rei Rantideva adquiriu reputação inigualável por distribuir alimento com carne todos os dias. Para a realização dos 4 ritos mensais, animais devem ser sacrificados diariamente. O fogo sagrado gosta de alimento animal, esse ditado foi passado para nós. E em sacrifícios animais são invariavelmente mortos por brahmanes regenerados, e aqueles animais, sendo purgados do pecado, pelo encantamento de hinos, vão para o céu. Se, ó Brahmane, o fogo sagrado não fosse tão aficionado por alimento animal nos tempos antigos, esse nunca poderia ter se tornado alimento de alguém. E na questão do alimento animal esta regra foi declarada por Munis: quem quer que compartilhe de comida animal depois de ter primeiro a oferecido devidamente e respeitosamente aos deuses e aos espíritos dos mortos não é poluído pela ação. E tal homem não é em absoluto considerado como tendo compartilhado de comida animal, assim como um brahmachari tendo tido relações com sua esposa durante o período menstrual é todavia considerado um bom brahmane. Depois de consideração da propriedade e impropriedade da questão, essa regra foi prescrita. O rei Saldasa, ó Brahmane, quando sob uma maldição, frequentemente costumava matar homens para servirem de alimento. Qual é a tua opinião sobre esse assunto? E, ó bom Brahmane, sabendo que essa é a consequência das minhas próprias ações, eu obtenho o meu sustento desta profissão. O abandono da própria ocupação é considerado, ó Brahmane, como um pecado, e a ação de adesão à própria profissão é sem dúvida uma ação meritória. O karma de uma existência anterior nunca abandona nenhuma criatura. E ao determinar as várias consequências do karma de alguém, essa regra não foi perdida de vista pelo Criador. Uma pessoa que tem seu ser sob a influência de mau karma deve sempre considerar como ela pode expiar o seu karma e se libertar de um destino mau, e o mau karma pode ser expiado de várias maneiras. Consequentemente, ó bom Brahmane, eu sou caridoso, sincero, assíduo em atender meu superior, cheio de respeito para com brahmanes regenerados, devotado e livre de orgulho e conversa excessiva e inútil. A agricultura é considerada como uma ocupação louvável, mas é bem conhecido que, mesmo lá, grande mal é feito para a vida animal, e na operação de cavar terra com o arado inúmeras criaturas escondidas na terra, como também várias outras formas da vida animal são destruídas. Tu não pensas assim? Ó bom Brahmane, Vri e outras sementes de arroz são todos organismos vivos. Qual é a tua opinião sobre esse assunto?
Os homens, ó Brahmane, caçam animais selvagens e os matavam e compartilham de sua carne. Eles também cortam em pedaços as árvores e as ervas. Mas, ó Brahmane, há inúmeros organismos vivos em árvores, em frutas, como também na água. Tu não pensas assim? Toda esta criação, ó Brahmane, é cheia de vida animal, sustentando a si mesma com alimento derivado de organismos vivos. Tu não notas que os peixes matam peixes para servirem de alimento, e que várias espécies de animais são predadoras de outras espécies, e que há espécies cujos membros são predadores uns dos outros. Os homens, ó Brahmane, enquanto andando para lá e para cá, matam inúmeras criaturas que se escondem no solo por pisarem pesadamente sobre elas, e até homens de sabedoria e esclarecimento destroem a vida animal de várias maneiras, mesmo enquanto dormem ou repousam. O que tu tens a dizer a isso? A terra e o ar todos estão cheios de organismos vivos, os quais são destruídos inconscientemente pelos homens por mera ignorância. Isso não é assim. O mandamento que as pessoas não devem fazer mal para nenhuma criatura foi ordenado antigamente por homens que eram ignorantes dos fatos verdadeiros do caso. Pois, ó Brahmane, não há um homem sobre a face desta terra que esteja livre do pecado de causar dano às criaturas. Depois de consideração completa, é irresistível a conclusão de que não há um único homem que esteja livre do pecado de prejudicar a vida animal. Até o sábio, bom Brahmane, cujo voto é não fazer mal para nenhuma criatura, inflige dano à vida animal. Apenas, por causa de maior necessidade, o mal é menor. Homens de nascimento nobre e grandes qualidades cometem atos maus em desafio a todos, dos quais eles não se envergonham em absoluto. Bons homens agindo de uma maneira exemplar não são aprovados por outros bons homens, nem homens maus agindo de uma maneira contrária são elogiados por seus iguais pecaminosos, e amigos não são agradáveis com amigos, embora dotados de qualidades elevadas, e homens tolos pedantes depreciam as virtudes de seus preceptores. Essa reversão da ordem natural das coisas, ó bom Brahmane, é vista em todos os lugares neste mundo. Qual é a tua opinião quanto à virtude ou não virtude deste estado de coisas? Há muito que pode ser dito da bondade ou maldade das nossas ações. Mas quem quer que seja dedicado à sua própria ocupação certamente adquire grande reputação. Capítulo 208. Caçador relata nascimento e morte. Karma. Fruto das ações. Markandeya continuou, ó Yudhishthira, o caçador virtuoso, notável em compaixão, então se dirigiu habilmente outra vez àquele principal dos Brahmanes, dizendo: é a máxima dos idosos que os caminhos da virtude são sutis, diversos e infinitos. Quando a vida está em risco e na questão do casamento é apropriado dizer uma mentira. A mentira às vezes leva ao trunfo da verdade, e a última decresce para a mentira. O que quer que conduza mais ao bem, de todas as criaturas, é considerado como verdade. A virtude é assim pervertida, nota os seus caminhos sutis. O melhor dos homens virtuosos, as ações do homem ou são boas ou são más, e ele sem dúvida colhe os seus frutos. O homem ignorante, tendo alcançado um estado miserável, insulta enormemente os deuses, não sabendo que isso é consequência do seu próprio karma mau. Os tolos, os insidiosos e os inconstantes, ó bom Brahmane, sempre alcançam o próprio oposto, da felicidade ou tristeza. Nem erudição nem bons costumes, nem esforço pessoal podem salvá-los. E se os resultados do nosso esforço não fossem dependentes de nada mais, as pessoas alcançariam o objeto de seu desejo simplesmente por se esforçarem para alcançá-lo. É visto que pessoas hábeis, inteligentes e diligentes são frustradas em seus esforços, e não obtêm os frutos das suas ações. Por outro lado, pessoas que são sempre ativas em prejudicar outras e em praticar fraude no mundo levam uma vida feliz. Há algumas que obtêm prosperidade sem nenhum esforço. E há outras que com o máximo esforço não podem alcançar o que lhes é devido.
Pessoas avarentas com o objetivo de terem filhos cultuam os deuses e praticam austeridades rígidas, e aqueles filhos tendo permanecido no útero por 10 meses finalmente vêm à luz para serem descendentes muito infames de sua linhagem, e outros gerados sob os mesmos auspícios passam suas vidas decentemente no luxo com pilhas de riquezas e grãos acumulados por seus antepassados. As doenças das quais os homens sofrem, são sem dúvida o resultado do seu próprio karma. Eles então se comportam como veados pequenos nas mãos de caçadores, e são atormentados por distúrbios mentais. E, ó Brahmane, como caçadores interceptam a fuga de sua caça, o progresso daquelas doenças é controlado por médicos capazes e habilidosos com suas coleções de remédios. E, ó o melhor dos que apreciam a religião, tu tens observado que aqueles que têm em seu poder as coisas boas desta terra para desfrutar, são impedidos de fazerem isso pelo fato de eles sofrerem de enfermidades crônicas nos intestinos, e que muitos outros que são fortes e poderosos passam por miséria, e conseguem com grande dificuldade obter um meio de sustento, e que todo homem é assim desamparado, oprimido por tristeza e ilusão, e repetidas vezes atirado e dominado pela correnteza poderosa das suas próprias ações kármicas. Se houvesse liberdade absoluta de ação, nenhuma criatura morreria, ninguém estaria sujeito à decadência, ou esperaria seu destino mau, e todos obteriam os objetos de seu desejo. Todas as pessoas desejam colocar distância de seus vizinhos na corrida da vida, e elas se esforçam para fazer isso com o máximo de seu poder, mas o resultado mostra ser de outra maneira. Muitas são as pessoas nascidas sob a influência da mesma estrela e dos mesmos auspícios de boa sorte, mas uma grande diversidade é observável na maturidade das suas ações. Ninguém, ó bom Brahmane, pode ser o dispensador da sua própria sorte. As ações feitas em uma existência prévia são vistas darem frutos na nossa vida atual. É a tradição imemorial que a alma é eterna e infinita, mas a estrutura corpórea de todas as criaturas está sujeita à destruição aqui na Terra. Quando portanto a vida se extingue, somente o corpo é destruído, mas o espírito, ligado às suas ações, viaja para outro lugar. O Brahmane respondeu, ó o melhor daqueles versados na doutrina do karma, e na pronúncia de discursos, eu almejo saber exatamente como a alma se torna eterna. O caçador respondeu, o espírito não morre, havendo simplesmente uma mudança de habitação. Estão enganados aqueles que dizem tolamente que todas as criaturas morrem. A alma se dirige para outro corpo, e sua mudança de residência é chamada de sua morte. No mundo dos homens, nenhum homem colhe as consequências do karma de outro homem. O que quer que ele faça, ele sem dúvida colherá as consequências disso, pois as consequências do karma que é uma vez feito nunca podem ser removidas. Os virtuosos se tornam dotados de grandes virtudes, e homens pecaminosos se tornam perpetradores de atos perversos. As ações dos homens os seguem, e influenciados por essas eles nascem novamente. O Brahmane perguntou, por que o espírito nasce, e por que sua natividade se torna pecaminosa ou virtuosa, e como, ó bom homem, ele vem a pertencer a uma linhagem pecaminosa ou virtuosa? O caçador respondeu, este mistério parece pertencer ao assunto de procriação, mas eu descreverei brevemente a você, ó bom Brahmane, como o espírito nasce novamente com sua carga acumulada de karma, o justo em uma natividade virtuosa, e o mau em uma pecaminosa. Pela realização de ações virtuosas ele alcança o estado dos deuses, e por uma combinação de bem e mal ele adquire o estado humano, por indulgência em sensualidade e práticas similares que desmoralizam. Ele nasce nas espécies mais inferiores de animais, e por ações pecaminosas ele vai para as regiões infernais. Afligido pelas tristezas de nascimento e velhice, o homem está fadado a apodrecer aqui na terra por causa das más consequências das suas próprias ações. Passando por milhares de nascimentos, como também pelas regiões infernais, os nossos espíritos andam ao léu, presos pelos grilhões do seu próprio karma.
Os seres vivos se tornam miseráveis no mundo seguinte por causa dessas ações feitas por eles mesmos, e por consequência da reação daquelas misérias eles assumem nascimentos inferiores e então acumulam uma nova série de ações, e eles por conseguinte passam por miséria novamente, assim como homens doentios compartilhando de alimento prejudicial, e embora sejam assim afligidos eles se consideram felizes e em paz e por conseguinte os seus grilhões não são afrouxados e novo karma surge, e sofrendo de diversas tristezas eles giram neste mundo como uma roda. Se abandonando os seus grilhões eles se purificam por suas ações e praticam austeridades e meditações religiosas, então, ó o melhor dos Brahmanes, eles alcançam as regiões celestes por essas ações numerosas, e por abandonarem seus grilhões e pela purificação do karma os homens alcançam aquelas regiões maravilhosas onde a tristeza é desconhecida por aqueles que vão lá. O homem pecaminoso que é viciado em maus hábitos nunca chega ao fim da sua rota de iniquidades. Portanto nós devemos nos esforçar para fazer o que é virtuoso e deixar de fazer o que é injusto. Todos os que com o coração cheio de gratidão e livres de malícia se esforçam para fazer o que é bom obter riqueza, virtude, felicidade e céu futuramente. Aqueles que são purificados dos pecados, sábios, indulgentes, constantes em virtude, e autocontrolados desfrutam de felicidade contínua neste como também no próximo mundo. O homem deve seguir o estandarte da virtude do bem em suas ações e imitar o exemplo dos justos. Há homens virtuosos versados em escritos sagrados, e eruditos em todos os departamentos de conhecimento. O dever próprio do homem consiste em seguir a sua própria ocupação, e esse sendo o caso essas últimas não se tornam confusas e misturadas. O homem sábio se regozija na virtude e vive pela justiça. E, ó bom Brahmane, tal homem com a riqueza da virtude que ele adquire por meio disso rega a raiz da planta na qual ele encontra mais virtude. O homem virtuoso age assim e sua mente é acalmada. Ele está satisfeito com seus amigos neste mundo e ele também obtém felicidade futuramente. Pessoas virtuosas, ó bom homem, obtêm domínio sobre tudo e o prazer da beleza, sabor, som e tato de acordo com seu desejo. Essas são conhecidas como as recompensas da virtude. Mas o homem de visão iluminada, ó grande Brahmane, não está satisfeito com a colheita dos frutos da virtude. Não contente com isso, ele com a luz da sabedoria espiritual que está nele se torna indiferente à dor e ao prazer e o vício do mundo não o influencia. Por seu próprio livre-arbítrio ele se torna indiferente às atividades mundanas, mas ele não abandona a virtude. Observando que tudo o que é terreno é evanescente, ele tenta renunciar a tudo e contando com mais oportunidade ele planeja meios para a obtenção da salvação. Assim ele renuncia às ocupações do mundo, evita os caminhos do pecado, se torna virtuoso e finalmente alcança a salvação. Sabedoria espiritual é o primeiro requisito dos homens para a salvação. Resignação e paciência são suas raízes. Por esses meios ele obtém todos os objetos de seu desejo. Mas subjugando os sentidos e por meio de veracidade e paciência ele alcança, ó bom Brahmane, o retiro supremo de Brahma. O Brahmane perguntou novamente, ó tu notabilíssimo em virtude e constante no desempenho das obrigações religiosas, tu falas dos sentidos. O que são eles, como eles podem ser subjugados, qual é o bem de subjugá-los, e como uma criatura colhe os frutos disso? Ó homem piedoso, eu te peço para me familiarizar com a verdade dessa questão. Capítulo 209. 17 Elementos sutis. Markandeya continuou, ouve, ó rei Yudhishthira, o que o caçador virtuoso, assim interrogado por aquele Brahmane, disse a ele em resposta. O caçador disse: as mentes dos homens estão a princípio concentradas na aquisição de conhecimento.
Adquirido isso, ó bom Brahmane, eles se entregam às suas paixões e desejos, e para esse objetivo eles trabalham e iniciam tarefas de grande magnitude e se entregam aos prazeres muito desejados de beleza, sabor, etc. Então segue o apego, então a inveja, então a avareza e então a extinção de toda a luz espiritual. E quando os homens estão assim influenciados por avareza, e dominados por inveja e apego, o seu intelecto deixa de ser guiado pela retidão e eles praticam o próprio arremedo da virtude. Praticando virtude com hipocrisia, eles se contentam em adquirir riqueza por meios desonrosos. Com a riqueza assim adquirida, o princípio inteligente neles se torna cativo daqueles maus costumes, e eles ficam cheios de desejo de cometer pecados. E quando, ó bom Brahmane, seus amigos e homens de sabedoria reclamam com eles, eles estão preparados com respostas plausíveis, as quais não são nem seguras nem convincentes. Por serem viciados em más condutas, eles são culpados de um pecado triplo. Eles cometem pecado em pensamentos, em palavras, como também em ações. Eles sendo viciados em comportamentos pecaminosos, todas as suas boas qualidades desaparecem, e esses homens de atos maus cultivam a amizade de homens de caráter parecido, e por conseguinte eles passam por miséria neste mundo assim como no próximo. O homem pecaminoso é dessa natureza. Agora ouve a respeito do homem de virtude. Ele percebe esses males por meio de seu discernimento espiritual, e é capaz de discriminar entre felicidade e tristeza, e é cheio de atenção respeitosa para com homens de virtude, e por praticar virtudes a sua mente se torna inclinada à justiça. O Brahmane respondeu: tu deste uma explicação verdadeira da religião a qual ninguém mais é capaz de explicar. O teu poder espiritual é grande, e tu me pareces ser como um grande rishi. O caçador respondeu: os grandes Brahmanes são venerados com as mesmas honras que os nossos antepassados e eles são sempre propiciados com oferendas de alimento antes de outros. Homens sábios neste mundo fazem o que é agradável para eles, com todo o seu coração. E eu descreverei para ti, ó bom Brahmane, o que é agradável para eles, depois de ter reverenciado os Brahmanes como uma classe. Aprende de mim a filosofia brahmânica. Todo este universo inconquistável em todos os lugares e repleto de grandes elementos é Brahma, e não há nada mais elevado do que isso. A terra, ar, água, fogo e céu são os grandes elementos. E forma, odor, som, toque e gosto são suas propriedades características. Essas últimas também têm suas propriedades, as quais estão também correlacionadas umas às outras. E das três qualidades, as quais são gradualmente caracterizadas por cada um, em ordem de prioridade, está a consciência que é chamada de mente. A sétima é a inteligência, e depois dessa vem o egoísmo, e então os cinco sentidos, então a alma, então as qualidades morais chamadas sattva, rajas e tamas. Essas 17 são citadas como qualidades desconhecidas ou incompreensíveis. Eu descrevi tudo isso para ti, o que mais tu desejas saber?